Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, mexeu com o bolso de muita gente. E como mexeu? A famosa taxa das blusinhas. Já faz 1 ano e meio que ela está valendo e os resultados são, para dizer o mínimo, curiosos. Bem curiosos. E a nossa fonte principal para essa conversa é uma matéria super completa do G1 de 5 de fevereiro de 2026. Ótima matéria, aliás. Sim, ela compila dados da Receita Federal e ouve os dois lados dessa briga. E a nossa missão aqui é entender esse quebra-cabeça. Aham. Porque, de um lado, o governo comemora uma arrecadação recorde. Mas, do outro, a gente vê que o número de pacotinhos chegando no Brasil diminuiu. Pois é, como assim? Como assim? Como é que se arrecada mais dinheiro com menos encomendas? É esse o paradoxo que a gente vai tentar desvendar hoje. Exatamente. E esse paradoxo não é só um detalhe, sabe? Ele é a chave para a gente entender uma transformação bem mais profunda. Em que sentido? Não mudou só o jeito que as pessoas compram, mas também a forma como gigantes do e-commerce internacional tiveram que se adaptar para operar no Brasil. Os números contam uma história, mas, assim, as entrelinhas são ainda mais reveladoras. Boa. Então, bora começar pelos números, que é onde a história já começa a ficar estranha. Sim. Em 2025, o governo arrecadou 5 bilhões com o imposto de importação nessas encomendas. 5 bilhões. É muito dinheiro. Para ter uma ideia do salto, em 2024 esse valor tinha sido de 2,88 bilhões. É quase o dobro. Quase o dobro. Só que, no mesmo período, como você falou, o número de pacotes caiu. Caiu. A gente saiu de 189 milhões de pacotes em 2024. Para 165 milhões em 2025. Exato. E tem mais uma camada aí que eu acho fascinante. Qual? O valor total que os brasileiros gastaram nessas compras, mesmo com menos pacotes, aumentou. Aumentou. Sim, subiu de 15 bilhões para 18,6 bilhões. Ou seja, em resumo, menos pacotes entrando, Certo. mas pacotes na média mais valiosos. E muito, mas muito mais imposto sendo pago. Ok, isso desafia a lógica inicial. A Receita Federal, claro, tem uma explicação para isso. Sempre tem. E a principal delas é uma expressão que eles usam, o fim do fracionamento. O que é isso na prática? Na prática, era malandragem, assim, institucionalizada. Antes da regra mudar, era muito comum que uma compra maior fosse dividida em vários pacotinhos, Ah, sim. vários pacotinhos de valor baixo para escapar da fiscalização e da taxação. Era a famosa estratégia de comprar 5 itens e pedir para o vendedor enviar em 5 caixas separadas. Ah, entendi. A Receita Federal argumenta que a nova taxa, junto com o programa Remessa Conforme, tornou essa prática menos vantajosa e bem mais difícil de executar. E a matéria do G1 traz um exemplo, Eu vi esse. que beira o inacreditável. É de cair o queixo. Eles detectaram que uma única pessoa física, um CPF, Um CPF, foi responsável pelo envio de mais de 10 milhões de remessas. 10 milhões. nossa, Isso não é uma pessoa comprando para si. É uma operação de logística disfarçada de pessoa física. É uma central de distribuição com CPF. exatamente. Esse número absurdo mostra que o tal fracionamento não era só uma coisinha de consumidor final. Era um modelo de negócio para muita gente. E com a nova regra, Com a nova regra, esse tipo de operação massiva ficou inviável. E isso se reflete direto no perfil de quem está comprando. como assim? Os dados mostram que aumentou em 2,7 milhões o número de pessoas que fazem poucas compras por ano, sabe? Tipo, até 3. Ah, Em contrapartida, diminuiu o número daquele comprador super frequente que fazia mais de 5 compras por ano. o que sugere que as pessoas não deixaram de comprar, mas estão planejando mais. Exato. Talvez juntando vários itens num carrinho só, fazendo uma compra maior e menos frequente, já sabendo que o imposto vem de qualquer jeito. É uma hipótese bem forte. Isso explicaria o valor total gasto ter subido, mesmo com menos pacotes. Faz sentido. A Receita também sugere que parte desse público pode ter migrado para o e-commerce nacional, né? Sim, eles levantam essa hipótese. A ideia é que, com o produto importado ficando mais caro, o similar nacional passou a ser mais competitivo. Certo. Mas a própria matéria deixa claro que isso é mais uma inferência da Receita do que um dado comprovado. É difícil cravar essa relação de causa e efeito direta, sabe? Entendo. Porque o e-commerce nacional já vinha numa trajetória de crescimento por outros fatores. Certo.
E no centro de toda essa mudança está a tal taxa das blusinhas, que, na verdade, é um imposto de importação de 20%. Isso, sobre compras de até $50. Vamos só recapitular como era antes, porque a mudança foi bem grande. Antes de agosto de 2024, existiu o programa Remessa Conforme. Que foi criado em 2023. Exato. E dentro dele, essas comprinhas de até $50 eram isentas do imposto federal. Pagavam só os 17% de ICMS, que é o imposto estadual. Aí veio a pressão do varejo nacional. E que pressão! Uma pressão gigantesca. O argumento do varejo e da indústria brasileira era a de concorrência desleal. Eles diziam que era impossível competir com um produto vindo da China que não pagava os mesmos impostos que um produto fabricado e vendido aqui. A briga foi feia. Muito. A matéria do G1 até resgata um detalhe político interessante. Na época, o presidente Lula chegou a chamar a taxação de irracional, É verdade, eu lembro disso. mas acabou sancionando a lei, cedendo à pressão. Do outro lado, a indústria brasileira celebrava como uma vitória histórica. E por trás de toda essa mecânica da cobrança está o programa Remessa Conforme. O governo vende isso como uma grande modernização, um divisor de águas. E do ponto de vista da organização fiscal, os argumentos são fortes, viu? É. Sim, a Receita afirma que antes do programa, cerca de 98% das remessas que chegavam pelos Correios não tinham declarações formais de conteúdo e valor. Nossa, 98%. Era um território sem lei, perfeito para sonegação. Com o Remessa Conforme, a empresa que quer vender para o Brasil precisa se cadastrar e fornecer todas as informações antes mesmo do pacote sair do país de origem. E funcionou? Os números mostram que sim, o volume de pacotes chegando por fora do programa despencou de 16 milhões em 2024 para apenas 6,5 milhões em 2025. A adesão foi enorme. Ok. Para o governo, mais controle e mais dinheiro. E para o consumidor? Além de pagar mais caro, o governo alega que existem benefícios. Quais são? A Receita lista 3 vantagens principais. A primeira é a velocidade. Velocidade. Quem nunca ficou naquela ansiedade por semanas esperando uma brusinha da China para depois descobrir que o pacote ficou parado em Curitiba? E que ainda tinha que pagar uma taxa surpresa nos Correios, que era quase o preço do produto. Exatamente. Com o imposto pago na hora da compra, a liberação na alfândega é quase instantânea. A matéria fala de entregas em 3 dias para Rio e São Paulo. 3 dias? Uau! Algo impensável antes. Certo, a agilidade é um ponto forte. E a segunda vantagem? A previsibilidade financeira. Acabou a surpresa do boleto. Você coloca o produto no carrinho e o site já calcula e mostra o valor final, com o imposto e tudo. Você sabe exatamente quanto vai pagar. O governo chama isso de vantagem? Chama. Claro. Do outro lado, alguém pode argumentar que previsibilidade é só um nome bonito para a certeza de que você vai pagar mais caro. Exato. É a previsibilidade do gasto, não da economia. E a terceira? Segurança jurídica. Basicamente, quem compra está automaticamente em dia com o fisco. Ah, sem burocracia. Nenhuma. Sem precisar preencher guia de importação nem nada. A responsabilidade é toda transferida para a plataforma de vendas. E isso gerou um efeito colateral interessante na logística. Qual? Empresas estrangeiras que antes usavam o sistema postal, justamente por ser essa terra de ninguém, tiveram que se formalizar. Elas abriram operações no Brasil, se registraram como empresas de remessa expressa, as courier, e passaram a jogar o jogo com regras mais claras. Então, olhando só para os números do governo e para essa reorganização toda, parece uma vitória completa. Parece, né? Mais dinheiro no caixa, mais formalidade, entregas mais rápidas, caso encerrado, certo? Só que não. Só que não. É aí que a gente chega na parte em que a coisa pega fogo de verdade, que é o debate no Congresso. A matéria informa que já tem um projeto de lei na Câmara para zerar a taxa de novo. E é nesse debate que as narrativas se chocam de frente. De um lado você tem o setor produtivo nacional, o varejo, a indústria. Certo. Do outro, as plataformas de e-commerce e quem defende o consumidor. E ambos os lados usam dados econômicos para justificar posições diametralmente opostas. Vamos começar pela visão da indústria, então. A que defende a taxa com unhas e dentes.
O G1 cita a fala de Edmundo Lima, da Abvitex, Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Sim. E o argumento dele é potentíssimo. Ele diz que, segundo dados do CAGED, que é o Cadastro Oficial de Empregos, nos 12 meses depois que a taxa foi criada, o país gerou mais de 1 milhão de postos de trabalho. 1 milhão de empregos é um número que impressiona qualquer um. 1 milhão. E ele conecta isso diretamente à saúde do setor dele. Ele afirma que, antes da taxa, o varejo têxtil estava no vermelho, com o faturamento caindo 0,6%. Então a narrativa é: A narrativa construída é muito clara. A gente estava quebrando por causa da concorrência desleal, o governo nos protegeu com a taxa e, como resultado, nós não apenas nos recuperamos, como ajudamos a gerar 1 milhão de empregos no país. peraí, mas 1 milhão de empregos é um número gigantesco. É como se a economia inteira de uma cidade como Campinas fosse formalizada em um único ano. É plausível que uma única taxa sobre compras de até $50 tenha esse poder todo. Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, ou melhor, de 1 milhão de empregos. Ou será que a indústria está pegando carona em outros fatores positivos da economia e dizendo fomos nós? A relação de causa e efeito direto é extremamente difícil de provar. A economia é complexa, vários fatores influenciam a geração de empregos. O que o setor faz é apresentar uma correlação. A taxa veio e os empregos cresceram. Exato, a taxa foi implementada e, no período seguinte, os empregos cresceram. Eles apresentam isso como causalidade. É uma estratégia de argumento muito eficaz num debate político. Eficaz, sem dúvida. Mas aí entra outra visão, o contraponto total a essa narrativa, e vem na forma de um estudo. Exato. A matéria do G1 apresenta uma análise da LCA Consultoria Econômica, que também foi levada aos parlamentares. E a conclusão? É o oposto completo. O estudo diz que a taxação, criada justamente com essa promessa de proteger a indústria e gerar empregos, Sim. não teve impacto mensurável na criação de postos de trabalho. Zero. Zero. Então, para onde foi o impacto da taxa segundo eles? Se não foi para o emprego, foi para onde? Foi direto para o bolso do consumidor, principalmente o de baixa renda. Hã? A análise da LCA argumenta que o público principal desses produtos importados baratos eram as classes C, D e E. Com a taxa de 20%, esses produtos deixaram de ser tão acessíveis. Entendi. Então, a medida acabou penalizando quem tem menos, reduzindo o poder de compra e o acesso a bens de consumo. A narrativa aqui é que a taxa foi socialmente regressiva. Ou seja, Não gerou os empregos prometidos e ainda prejudicou os mais pobres. opa, mas aqui tem um detalhe crucial que a própria matéria do G1 faz questão de apontar e que a gente precisa ressaltar. Sim, é muito importante. Esse estudo da LCA Consultoria foi encomendado pela Amobitec. E quem é a Amobitec? É uma associação que representa gigantes como Shein e Amazon. Pois é. Ou seja, o estudo que conclui que a taxa é ruim foi pago por quem perde rios de dinheiro com a taxa. Isso não coloca um asterisco gigante nesse resultado? Com certeza, e é por isso que essa discussão é tão fascinante. Não é uma briga de verdade contra mentira. É uma briga de narrativas. Exato. Uma briga de narrativas, ambas baseadas em dados, mas com interpretações e, claro, interesses completamente distintos. De um lado, você tem o dado macro do CAGED, de 1 milhão de empregos, que a indústria diz é mérito nosso. E do outro? Do outro, você tem um estudo microeconômico focado no impacto sobre o consumidor, encomendado pela parte interessada que diz essa medida foi um desastre social. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio disso tudo. Em algum lugar bem cinzento no meio disso tudo. Então vamos tentar amarrar as pontas desse rolo todo. A gente tem um cenário onde a taxa das blusinhas claramente funcionou para os cofres do governo, Sem dúvida. com uma arrecadação recorde de 5 bilhões de reais. Ela também forçou uma reorganização no mercado, acabando com a farra do fracionamento e mudando o comportamento do consumidor. Menos compras, mas de maior valor. Exato. E o programa Remessa Conforme, segundo o governo, trouxe formalidade e agilidade. Exato. Esse é o lado, digamos, administrativo da história. E nesse quesito, os objetivos parecem ter sido alcançados. O sistema está mais organizado e rentável para o Estado.
O problema é... O problema é quando a gente vai medir o impacto disso na economia real, na vida das pessoas e das empresas. Aí, o consenso acaba e começa a guerra de narrativas. Uma guerra que coloca, de um lado, a indústria nacional, acenando com a bandeira de 1 milhão de empregos e a proteção da produção local. E do outro lado, as plataformas internacionais, junto com a defesa do consumidor, argumentando que a conta foi paga pelos mais pobres, sem um benefício real para a geração de empregos no país. E essa colisão de visões está acontecendo agora, em tempo real, nos corredores do Congresso. Exatamente. A discussão sobre zerar ou manter a taxa não é apenas uma decisão técnica, sabe? É uma decisão sobre qual narrativa o país vai comprar. É uma escolha sobre o que priorizar. Perfeito. O que nos leva àquela reflexão final. Com 5 bilhões anuais em arrecadação na mesa, a decisão dos legisladores vai depender de uma pergunta fundamental. No fim, a pergunta que não quer calar é: qual critério vai pesar mais na balança? A proteção da indústria nacional e seus empregos, mesmo que essa conexão seja debatida, o poder de compra do consumidor, especialmente o de baixa renda, e seu acesso a produtos mais baratos, ou a necessidade de arrecadação do Estado, que encontrou uma nova e bilionária fonte de receita? A resposta para essa pergunta não vai definir só o preço da próxima blusinha, mas o rumo de todo o comércio eletrônico no Brasil.